Olá, pessoal! Falaremos hoje das substâncias orgânicas, o outro grupo de substâncias que compõem as substâncias que fazem parte do nosso organismo. Ou seja, estamos dando continuidade à nossa bioquímica celular. O que são substâncias orgânicas? São substâncias que apresentam carbono e pelo menos hidrogênio em sua composição. Essas substâncias terão diversas funções em nossos organismos. Trabalharão no metabolismo, como reserva, função estrutural, informacional e até de regulação, como o caso de hormônios, por exemplo. O primeiro grupo de substâncias que trabalharemos são os carboidratos. Os carboidratos apresentam como sinônimos hidratos de carbono, açúcares, sacarídeos, glicídios e glucídios. São substâncias que têm uma certa classificação que nós estaremos vendo agora, mas a função básica de um carboidrato, para você ficar ligado nos exercícios, é a função energética. Nós classificamos os carboidratos em 3 grandes grupos, e essa classificação está relacionada com a estrutura da molécula. Os monossacarídeos são as unidades básicas dos carboidratos. São moléculas que apresentam de 3 a 7 carbonos na sua composição e apresentam como fórmula geral, como fórmula básica, CnH2OON, sendo que esse N é o número de carbonos, que vai variar de 3 a 7. Por isso chamaremos de trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou heptoses. Sendo que as mais importantes para nós são as pentoses e as hexoses. Uma coisa que vale a pena falar: como são unidades básicas, elas não passarão por um processo de hidrólise. A hidrólise é um processo onde você tem uma separação de 2 moléculas e essas 2 moléculas permanecem viáveis de serem usadas. Nós vamos perceber isso nos disacarídeos. Nós separamos 2 monossacarídeos que as formam e esses monossacarídeos ainda podem ser utilizados. O monossacarídeo não tem essa capacidade, pois ele é uma unidade básica. E se nós quebrarmos essa unidade básica, ela deixa de ser funcional. E quais são os principais exemplos de monossacarídeos? Pentoses, açúcar de 5 carbonos. Temos a ribose e a desoxirribose. A ribose, C5H10O5, é um componente estrutural dos nucleotídeos dos ácidos nucleicos chamados de RNA. A desoxirribose, C5H10O4, é um componente do nucleotídeo do DNA. Cada nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, por um grupamento fosfato e por uma pentose. A ribose faz parte do RNA e a desoxirribose faz parte do DNA. Não confunda pentose com ácido nucleico. Pentose é um componente do ácido nucleico. As hexoses, açúcar de 6 carbonos. Fórmula geral, C6H12O6. Temos 3 principais para estudarmos hoje. A glicose. A glicose é a fonte básica, a fonte principal de energia das células. É o produto final da fotossíntese. Gás carbônico mais água, gerando glicose mais oxigênio. A decomposição da glicose vai fornecer energia suficiente para formarmos os ATPs que as nossas células utilizarão. Frutose vai promover o sabor açucarado das frutas. É o açúcar presente nas frutas, é o que dá o dulçor, basicamente, das frutas. Ela vai ser transformada em nosso organismo em glicose através do nosso fígado. A galactose, um outro tipo de carboidrato também, que tem a mesma fórmula, C6H12O6. Professor, mas como isso é possível? Isomeria. Nós estamos falando de isômeros. A glicose e a galactose são moléculas chamadas de aldoses.
enquanto que a frutose é uma cetose. Então, nós temos aldeídos em glicose e galactose e temos uma cetona na frutose. O que vai diferenciar elas é exatamente a posição dos seus ligantes e a questão da função química principal, aldeído ou cetona. As funções, por causa de serem moléculas com estruturas diferentes, serão diferenciadas. A galactose, que é encontrada no leite, também se transformará em glicose no nosso fígado. Os disacarídeos. Disacarídeos já são moléculas um pouquinho mais complexas. Já são formadas pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Esta união acontece através de uma ligação glicosídica. Pelo fato de haver uma ligação entre essas duas moléculas, elas podem ser separadas. Esse processo de separação chamaremos de hidrólise. Lembra, monossacarídeos não passam por esse fenômeno de hidrólise. Nós temos basicamente aí 4 disacarídeos que estaremos falando. A maltose, formada por 2 glicoses, 2 unidades de glicose, 2 monossacarídeos, formando a molécula de maltose. A maltose, ela é liberada a partir da degradação do amido, por exemplo, na nossa digestão. A celobiose, também formada por 2 moléculas de glicose, proveniente da degradação da celulose. A sacarose, o açúcar de cozinha, formado por 2 unidades básicas, glicose e frutose. E, finalmente, a lactose. A lactose é uma molécula presente no leite, e ela é formada por glicose unida a uma molécula de galactose. Os polissacarídeos são moléculas maiores. São formados por mais de 10 monossacarídeos unidos, através de ligações glicosídicas. E, é claro, vão e precisam sofrer hidrólise para poderem ser aproveitadas. Nós temos 4 substâncias para estudarmos. 2 moléculas, amido e glicogênio, são chamados de polissacarídeos de reserva energética. O amido está presente nos vegetais. É formado, então, por unidades de glicose, 1.400 moléculas de glicose unidas entre si. O glicogênio é uma molécula de reserva energética nos animais. Pode conter até 30.000 unidades de glicose. Quitina e celulose são polissacarídeos estruturais. A quitina é um polissacarídeo que vai formar o exoesqueleto dos artrópodes, a casquinha do camarão e vai também formar a parede celular dos fungos. A celulose, também um polissacarídeo estrutural que vai estar presente na parede celular das células vegetais. Está presente, basicamente, nas fibras vegetais e a ingestão de bastante celulose, no caso, bastante vegetais, auxilia o funcionamento do nosso intestino, evitando assim o processo de constipação ou intestino preso. Esses são os carboidratos. Bem simples, né, gente? Até a próxima e bons estudos!